Boa noite, queridos. Que o Senhor possa mais uma vez nos abençoar nesse tempo juntos, de adoração, de aprendizado da palavra dEle, meio da semana já, e com certeza o Senhor tem nos trazido em vitória, né, irmãos? Então vamos adorar o Senhor. E esse cântico fala do anseio do nosso coração, da sede do nosso coração, do nosso Deus, né? Então que tomara, né, que realmente nosso coração tenha sede do Senhor. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, em meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, em meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Enquanto eu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, em meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Enquanto eu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Enquanto eu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover. Faz chover. Faz chover. Nosso Deus é poderoso para fazer, irmãos, muito mais do que nós sonhamos, aquilo que pedimos, aquilo que esperamos. Mas nós precisamos ter posição de fé, né? Essa música fala, lance sua rede ao mar e creia na palavra de Deus, né? Então nós temos um Deus que cuida de nós cada dia. E mesmo que às vezes no meio das angústias e tristezas e medos e inseguranças,
a gente acha que não, né? Mas nós temos um Deus que cuida de nós. Vamos adorar. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem cada dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que sonhamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem cada dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Uma alegria novamente estarmos juntos para mais um culto onde possamos refletir na palavra de Deus e também juntos, mesmo que distante ainda fisicamente, mas juntos em intercessão e oração
ao nosso Deus. E nessa noite eu gostaria que nós pudéssemos estarmos refletindo numa situação de uma igreja, dentro da narrativa bíblica, uma igreja que se encontrava debaixo de uma situação de muita adversidade, muita dificuldade. Era uma igreja que tinha as suas fragilidades, mas também uma igreja muito fiel, que tinha uma fidelidade fantástica. E essa igreja fala muito com nós nesse tempo que nós estamos vivendo. Então eu gostaria que juntos nós pudéssemos considerar essa leitura bíblica, refletindo, colocando isso para os nossos dias, e assim fazendo com que essa reflexão também ela seja aplicada em cada situação pelas quais nós estamos vivendo. Então, o texto encontra-se no livro de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 7. Versículo 3, capítulo 3, versículo 7, diz assim, do livro de Apocalipse: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Então, aqui é a introdução dessa carta que João escreve para essa igreja. Ele está dizendo, introduzindo para nós, que acima de qualquer situação, circunstâncias, nós temos aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que realmente tem o poder, que tem a chave nas suas mãos. E isso aqui está representando para nós acesso ao reino, a autoridade desse reino, que está acima de qualquer autoridade. Hoje nós vivemos essa confusão política, além dessa crise de saúde. Então, aqui nós estamos, João falando para aquela igreja, olha, independente de qualquer situação, nós temos aquele que está acima disso tudo, aquele que é o verdadeiro rei, aquele que realmente dá condição de acesso ao seu reino, é ele que tem toda a autoridade, e nessa autoridade todo joelho vai se dobrar diante dele, porque ele tem a chave para esse reino. E isso é o cumprimento da profecia que encontra-se no livro de Isaías, no capítulo 22, versículo 22, dizendo: Porei sobre o seu ombro a chave de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Então nós temos no Cristo ressurreto, aquele que é o Rei dos Reis, que tem toda a autoridade, é Ele que tem a chave do seu reino, e é Ele que nos dá essa possibilidade de acesso a esse reino. João mostrando para nós que nós temos um rei que está acima de todas as situações, que está acima de todas as circunstâncias. E quando nós olhamos para esse momento que nós estamos vivendo, isso nos traz alento, nos traz esperança, porque o caos tem tomado conta. E aqui então nós temos um rei, nós temos aquele que é santo, que é verdadeiro. E aí o texto continua dizendo: Conheço as tuas obras. Esse que é santo, que é verdadeiro, que tem autoridade, que dá acesso ao reino, ele está dizendo: olha, eu conheço a tua obra, eu conheço as suas obras, eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Olha só, esse que tem toda a autoridade, esse que é o Rei dos Reis, ele chega para aquela comunidade, para aquela igreja, e falando: olha, eu conheço vocês, eu sei quem é cada um de vocês, e eu só não conheço, mas também eu conheço as suas obras, nesse momento que vocês estão vivendo,
E o momento que essa igreja estava vivendo era um momento de perseguição, de dificuldade, de luta, de muita angústia, tribulação. E Jesus, o Rei dos Reis, que tem toda essa autoridade, ele chega e diz: olha, eu não só conheço vocês, mas como eu também conheço a obra que vocês têm feito. Isso, de alguma forma, ela traz alento, mas também traz uma grande reflexão. Esse Jesus, que traz essa fala para a igreja de Filadélfia, ele está trazendo essa fala para nós hoje também. Olha, eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é, e eu conheço as tuas obras. E aí é a pergunta que cabe a nós. Diante do Rei dos Reis, diante desse que tem toda a autoridade, que tem todo o controle do universo sobre as suas mãos, aquele que tem a chave que abre o reino, diante dele, como que tem sido as nossas obras, nesse tempo em que nós estamos vivendo? Essa igreja, ele disse: olha, eu sei que você tem pouca força. Essa pouca força aqui, ela pode ser compreendida através de duas perspectivas. Ela tinha pouca força porque, em números, era uma comunidade que não era tão grande, e também em influência. Não era uma igreja de total influência. Mas, mesmo vocês não tendo um número tão grande, e não tendo toda essa influência, Jesus está dizendo: mas vocês guardaram a minha palavra, e não negou o meu nome. E essas obras que o Rei dos Reis estava se referindo àquela igreja, que ele sabia, estava relacionado à obediência e testemunho. Nós estamos vivendo um momento ímpar nas nossas vidas. Nós estamos vivendo um momento ímpar na trajetória da humanidade. E talvez em nenhum outro momento a igreja precisou se posicionar de uma forma como está precisando se posicionar nesse momento que nós estamos vivendo. E a igreja, independente se ela não tem toda essa força, mas o que fica ressaltado é que essa igreja era uma igreja que guardava a palavra. Era uma igreja que vivia em obediência e testemunho. E como essas duas situações de obediência e testemunho têm falado alto nos dias que nós estamos vivendo. Como que aquelas pessoas que estão ao nosso entorno, elas estão percebendo a nossa caminhada de fé. Tem visto filhos e filhas de Deus obedientes, vivendo um testemunho autêntico e genuíno, daquele pelo qual nós professamos como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem toda a autoridade. E eles não só eram obedientes e tinham testemunho, mas também eles viviam a perseverança. A perseverança de, mesmo diante das perseguições, eles se mantinham firmes à obediência, ao testemunho. Aqui a perseguição era física, era econômica. Hoje nós temos aí várias perseguições que está batendo nas nossas portas. Agora a pergunta é: será que nós, como essa igreja, temos nos mantidos
obedientes, com testemunho genuíno, autêntico e principalmente perseverantes na nossa fé. E aí o texto continua dizendo: e eis que coloquei diante de você uma porta que ninguém pode fechar. E essa porta aqui tem a ver com oportunidade. E aí, como eu falei, em nenhum outro momento da história nós estamos vivendo uma oportunidade de fazer com que o reino de Deus, com que o evangelho, que a boa notícia de que Cristo entrou na nossa história, e que Ele entrou na nossa história e mudou ela totalmente, na sua morte, na sua crucificação e na sua ressurreição. Que oportunidade que nós estamos tendo de fazer com que o nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, possa ser engrandecido, glorificado, como nos dias que nós estamos vivendo. A oportunidade, ela surge não somente através de estratégias, mas aqui esse texto está dizendo para nós que essas oportunidades, elas são originadas através do poder de Deus, atuando, agindo, através da nossa obediência, da nossa fidelidade, da nossa perseverança, do nosso testemunho. Nós estamos passando por um momento que a igreja vai deixar um legado. Independente se é uma igreja grande, uma comunidade pequena, independente, nós estamos deixando um legado. Agora, dentro dessa porta que se abriu, que legado que nós vamos deixar? Essa igreja, ela foi reconhecida por uma igreja que mesmo com pouca força, mas viveu de forma intensa o Evangelho de Jesus. E as consequências foram: vejam o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheça que eu amei vocês. Independente das situações que nós estamos vivendo, o texto que o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, que o próprio Jesus está dizendo: olha, eu vou fazer que todos reconheçam que eu amei vocês. Nós vamos ser reconhecidos por um Deus que demonstra o seu amor para cada um de nós. E não só reconhecimento, mas como também proteção. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também guardarei. A proteção. Aí também o texto continua dizendo: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna. E aqui nós temos a esperança do retorno. Que esses momentos que nós estamos passando de dificuldade, de tribulação, de luta, um dia isso deixa de existir, é circunstancial, é efêmero, é passageiro. E que quando o Senhor do Senhor retornar, nós teremos essa plenitude, essa estabilidade. É isso que ele estava mostrando para essa igreja. E não só isso, como ele continua dizendo: escreverei nele o nome do meu Deus. Nós temos uma paternidade. E o nome da cidade do meu Deus, a nossa cidadania, é a cidadania do céu. Por enquanto aqui nós somos peregrinos. Por enquanto aqui nós somos passageiros. A nossa paternidade está lá, em Deus. A nossa cidadania está na cidade do nosso Deus. Somos cidadãos do céu. É uma pena que às vezes a gente se perde nisso. Mas para essa igreja, Jesus estava dizendo: vocês têm reconhecimento, proteção, vocês têm a esperança que eu vou retornar e que tudo vai ser estabilizado, vai ser pleno, e aí vocês vão ter uma paternidade eterna, uma cidadania eterna, e além disso, e também escreverei nele o meu novo nome. Aí nós teremos a nossa
identidade. É isso que Jesus prometeu para essa igreja. E é o que Ele está prometendo para nós hoje em tempos de crise, tempos de dificuldade. Ele sabe, Ele nos conhece, sabe que nós somos frágeis, mas Ele está buscando a nossa fidelidade. Eu conheço as suas obras. Eu sei que a força não é tão grande, mas deixa que eu derramo da minha graça sobre cada um de vocês. E eu estou construindo uma história. E que enquanto eu não volto, eu vou continuar dando reconhecimento que eu amo vocês. Que enquanto eu não volto, eu vou estar protegendo vocês todos os dias. Que enquanto eu não volto, eu estou com vocês todos os dias. E quando eu retornar, vocês vão experimentar do pleno. E ali, vocês vão ter a paternidade, a cidadania e uma identidade. Que a nossa vida seja essa, meus irmãos. Que a gente possa refletir, e não só refletir, mas ser fortalecido por essas promessas de Jesus. Que em momentos tão incertos pelos quais nós vivemos, que a gente possa viver por essas promessas que Jesus deixou para nós. E cabe a nós a importância de permanecer fiel, mesmo diante da instabilidade política que nós estamos vivendo, mesmo diante da instabilidade econômica que nós estamos vivendo, mesmo diante da instabilidade de saúde sanitária pelas quais nós estamos vivendo. O importante é permanecer fiel, obedientes, com um testemunho genuíno, e assim fazendo com que o reino de Deus possa ser propagado através das nossas vidas. É essa mensagem que eu gostaria de deixar para cada um de nós nessa noite. E assim que nós possamos orar. E aí eu gostaria que a gente pudesse continuar orando pelo nosso país, continuar orando pela nossa cidade, continuar orando por esse restabelecimento dessa condição de uma retomada da nossa vida normal. Orando pelas nossas famílias, orando pela nossa comunidade, para que ela continue, mesmo dentro das nossas fragilidades, que nós possamos continuar fiéis. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, junto com os meus irmãos, nós queremos, com toda reverência, chegar ao Teu trono, meu Pai, clamando ao Senhor, ó Deus, que nós necessitamos do Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida. O Senhor sabe o momento que nós estamos vivendo, momentos difíceis, momentos de incerteza, de muita instabilidade. E nós, diante do Senhor, estamos testemunhando que nós somos frágeis, que nós sozinhos não conseguimos dar conta, que nós precisamos da ação sobrenatural do Senhor, que nós precisamos da Tua proteção, que nós precisamos dessa compreensão do amor que o Senhor tem tido conosco, para que assim a gente possa continuar a nossa caminhada de fé. E queremos assumir o compromisso com o Senhor de continuar fiéis, obedientes à Tua palavra, com um testemunho genuíno e autêntico como filhos do Senhor, até que o Senhor retorne, e assim nós tenhamos a nossa plenitude vivenciada numa eternidade junto contigo. Ó Pai, e até que esse retorno chegue, nós clamamos ao Senhor que o Senhor cuide de nós aqui nesse tempo. O Senhor sabe a situação que nós estamos passando. Eu coloco o nosso país diante do Senhor, essa instabilidade econômica, política, colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor possa estar cuidando, abençoando, ó Deus. Ó Deus, eu coloco a nossa cidade diante do Senhor.
Ó Pai, o Senhor sabe as dificuldades que nós temos enfrentado aqui, principalmente com relação a essa questão desse vírus, dessa doença. Ó Deus, tem misericórdia, ó Pai, de cada um de nós, de cada morador dessa cidade, meu Pai. Ó Deus, de uma forma muito especial, eu coloco aqueles que estão nos hospitais agora, ó Deus, lutando pelo restabelecimento da sua saúde, ó Deus. Ó Pai, ser com cada um deles lá agora, em nome de Jesus. Ó Pai, também eu coloco toda essa junta médica, ó Deus, enfermeiros, essas pessoas que estão na linha de frente, ó Deus. Cuida deles, meu Pai. Renova suas forças. Continua dando sabedoria, meu Pai. Ó Deus, juntamente eu coloco as nossas autoridades, prefeito, vereadores, secretário de saúde, todos nós colocamos diante do Senhor. Peço, meu Pai, que o Senhor continue iluminando, dando estratégias, ó Deus, que sejam em benefício da maioria. Nós te clamamos por isso, ó Deus. E eu coloco cada família da nossa comunidade diante do Senhor. Cuida das nossas famílias como o Senhor tem cuidado, meu Pai. E eu quero te agradecer, porque como é lindo a gente ver, perceber a proteção do Senhor com a nossa igreja, a proteção do Senhor com cada família, o cuidado. Nós temos visto a demonstração do teu amor de uma forma tão bonita, meu Pai, com a tua igreja. E nós queremos te agradecer, que o Senhor continue cuidando de nós, ó Pai, e clamando. Obrigado, obrigado. Ó Deus, e que, mesmo diante dessas fragilidades todas, que a gente possa encontrar forças nas tuas promessas, e que a gente possa continuar permanecendo fiel a cada dia. Ó Deus, é o que nós oramos, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos, por mais esse tempo, mais esse culto junto, que possamos continuarmos fiéis, podemos continuar obedientes e guardando a palavra do nosso Senhor. E que a graça do nosso Deus, que as consolações do Santo Espírito acompanhem cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Jesus Cristo,